Boa tarde, galera, tudo bom? Bom, dessa vez vai ser um pouco diferente, né, a gravação dos vídeos. O que acontece? Estou fazendo o desafio de 75 dias, né? O que condiz esse desafio, né? Esse desafio ele vai fazer com que eu estimule um pouco mais o meu aprendizado e cuidar um pouco mais da minha saúde. Então, ele vai consistir em eu fazer algumas atividades físicas durante o dia e organizar mais os meus dias, né? Manter uma rotina fixa, né? Então, sem álcool, sem drogas, sem comer besteira, sem comer coisas gordurosas, fazendo exercícios, lendo, estudando. Então, eu vou começar a acordar cedo para poder fazer esses vídeos. Então, eu tô num momento em que eu vou precisar estudar, então eu decidi começar pela CISP, que é uma certificação que eu quero tirar, né? Eu ainda não tenho essa certificação. Então eu comecei no módulo 1 da CISP, né? Então vou começar a fazer esses vídeos para começar a explicar para vocês o que eu aprendi no dia, né, em relação à CISP. E é mais para mim adquirir mais o meu aprendizado, né? Apesar de as primeiras coisas do CISP ser um conteúdo introdutório, né, pra gente dar início, né, a tentar entender como tirar essa certificação, né, o conteúdo da certificação em relação à segurança. Mas é isso. Então, o que eu aprendi hoje, né, gente? Então, hoje a gente aprendeu sobre o CISP, sobre a confidencialidade, tá? Outra coisa interessante que eu vou falar aqui é que eu não corto os vídeos pra postar, então ele vai direto do jeito que tá, então é isso. Então aprendemos um pouco sobre confidencialidade, né? Então, sobre essa tríade, né, de segurança da informação. Que inclusive eu fiz um curso em relação a isso, mas tá bem básico, tá? Então depois eu mando pra vocês aí. Talvez eu disponibilize gratuitamente, falando sobre a tríade de segurança da informação no curso, tá? Que vai ser um pouco mais especificado. Então, confidencialidade, né? A CISP a gente sabe que é uma certificação voltada para profissionais de alto escalão da área de segurança da informação, né? Então, é, CISOs tem essa certificação, né? Acho que até CEOs tem essa certificação, gerentes de segurança. Então é para geralmente pessoas que têm um nível elevado dentro da área, né? Para sênior, especialista, aí para cima. Então, quando a gente fala de CID, né? Que é a tríade de segurança, quando a gente está voltado para CISP, para CISO, a gente precisa entender o que a gente precisa proteger mais, né? Então, dependendo do sistema da empresa, né? A gente sabe que cada serviço ou empresa tem seu peso em relação à tríade. Então, muitos serviços eles precisam de um cuidado maior, seja eles na confidencialidade ou integridade, como por exemplo os meios de pagamento, né? Então, os meios de pagamento, eles têm um valor maior quando a gente fala sobre confidencialidade e integridade. Até porque você está passando o seu cartão ali, né? Então, aqueles dados eles não podem passar para outras pessoas. E aquele dado ele tem que ser íntegro, né? Então, a gente já deu para entender um pouco mais sobre isso. Já outros, né, eles precisam de um cuidado de disponibilidade e confidencialidade. Quais são esses, né? A gente pode dar um exemplo aí, né, dos serviços de nuvem. Né? Os serviços de nuvem, eles dependem que esteja disponível a qualquer momento, né? 24 horas por dia durante todos os dias do ano, né? E a confidencialidade também, porque as coisas que a gente coloca dentro desse servidor de nuvem, elas precisam ser confidenciais, né? Mas é só esses dois, Daniel? Não. Não, a gente não pode deixar a integridade de lado, né? Mas aí, como eu disse pra vocês, né? O que a gente tem que ponderar aqui neste momento? Então, para servidor de nuvem, confidencialidade e disponibilidade. Bom, com isso, né, a gente sabe que a gente precisa ponderar, né, as decisões na empresa baseadas no escopo de trabalho, né, para poder definir o que a gente vai proteger ou não, né. A gente tem que levar em consideração o budget que a empresa ela disponibiliza para implementar as soluções dentro da empresa. Né? Então, falando em confidencialidade, né, então a gente tem algumas técnicas, né, para melhorar a realização disso, né, quando a gente está falando de dados. Né? Então a gente tem aquela encriptação para dados de descanso, né? Que a gente tem três tipos de dados. Tem os dados de descanso, dados em movimento e dados em uso. Quando a gente fala em dados de descanso, né? A gente tem a encriptação. Né? Hoje em dia é muito difícil descriptografar
criptografia, obviamente, mas existem algumas outras técnicas que hackers utilizam para atingir aí a sua meta, o objetivo para quando eles estão tentando fazer um ataque, né? Então, uma delas é a engenharia social, né? Que a gente sabe que é muito mais fácil a gente persuadir uma pessoa para conseguir o que a gente quer do que tentar ficar quebrando uma senha aí com uma criptografia até forte, né? Então, a engenharia social ela consiste, né, de um atacante, né, a pessoa maliciosa, fingir ser uma pessoa que não é, né, para persuadir, né, pessoas que têm acesso ou conhecimento sobre o assunto, né, que a gente está querendo obter ou não, para conseguir fazer a invasão, né, para conseguir fazer o ataque. Então, hoje a gente sabe que existe uma criptografia que é utilizada, né? É o AES-256, tá? Ela geralmente é utilizada nas empresas para criptografar o HD, né? Como a gente está falando de dados em descanso, né? Então, como que funciona isso, né? Ele mantém as informações confidenciais. Então, ao desligar o computador, né, ele criptografa todos os dados do seu computador. É, E aí, a partir do momento que você liga o computador novamente, ele vai pedir uma senha, né? Vai pedir uma chave de descriptografia. E aí você digita a senha e ele descriptografa automático, né? Sem essa senha, os dados eles não conseguem ser lidos, né? Ele precisa da chave de descriptografia. E é isso, né? Então, dependendo do nível de confidencialidade das informações, a gente também pode colocar uma criptografia um pouco mais forte do que essa AES-256, né? Então, isso depende muito do tipo de dado que a gente tem, né? Então isso a gente tem que ponderar aí novamente, né? As criptografias. Então a gente também tem os dados em movimento, tá? Os dados em movimentos por exemplo, aqueles dados que você realiza uma compra, né? Em um site, né? Seja lá e-commerce ou não. Mas geralmente a gente dá o nome de e-commerce para sites que vendem alguns produtos, né? Então, os dados ali que trafegam, né? A gente fala que eles precisam ter segurança de ponta a ponta, porque você está se comunicando com outro servidor, né? Com outro tipo de serviço em outro lado, né? Então, a gente tem alguns protocolos para poder fazer essa segurança, que é o SSL, TLS, o IPsec, né? Isso torna basicamente os meios de pagamento e as transmissões de dados que você está fazendo através de site muito mais seguro, né? Então, basicamente era isso. Então, a gente também tem os dados em uso, né? Os dados em uso, a gente fala o que é dado em uso, são aqueles dados que a gente está usando no computador, né? Então, a gente está fazendo alguma coisa no computador, a gente pode posteriormente, né, querendo ou não, a gente pode compartilhar essas informações com alguma outra pessoa ou com algum outro serviço, ou disponibilizar isso na internet, ou não disponibilizar isso na internet, mas eles são os dados que estão em uso no momento, né? E para esse tipo de dados, para evitar que esses dados eles sejam vazados, para que caiam em mãos erradas, a gente também tem algumas técnicas, mas elas dependem muito da cultura da empresa, né? Então isso vai definir muito do que a empresa dita como segurança da informação. Por quê? Porque a gente vai ter que implementar algumas políticas, né? E as políticas elas são seguidas por usuários, né? Pelos funcionários. Então a gente vai ter que depender muito do quão forte a cultura de segurança dentro de uma empresa. Então, além das políticas, né, a gente tem algumas outras coisas que são ditas em ferramentas, frameworks e normas aí de segurança. Vou falar algumas delas para vocês aqui, só para, né, para vocês saber também, isso é muito bom. A primeira delas é a política de mesa limpa. Nessa política ela diz respeito, né, aos colaboradores, terceiros, parceiros, todas as pessoas que tenham acesso à infraestrutura de dentro da sua empresa, né? Então, qualquer documento ou informação sigilosa, elas devem ser deixadas em lugares de difícil acesso, né? Ou de acesso somente aos utilizadores daquele tipo de documento ou serviço, por assim dizer. Então, o que a gente pode fazer, né? Quando a gente fala em documentos físicos, né? Então, a gente consegue guardar eles, né? A gente pode colocar eles dentro de uma gaveta, a gente consegue trancar, né? A gente tem que deixar esse documento ele longe de pessoas não autorizadas, né? Então, é isso. Então, a gente também tem algumas técnicas que a gente utiliza, né, de telas um pouco mais escuras, né,
para que as pessoas que não que estejam dos lados, né, ou próximos a você não consigam ver. A gente chama isso de no, no shoulder surfing. Né? Esse no shoulder surfing é você não conseguir enxergar por trás dos ombros, né, das pessoas. Né? A gente chama. Na verdade um tipo de ataque, né? O shoulder surfing. E, bom, contando uma história pra vocês. Quando eu tinha um celular, né, que foi roubado há pouco tempo. Né, esse celular eu tinha colocado uma película que eles chamam de película de privacidade, né? Então a tela lá fica escura para as pessoas que ficam dos lados, então elas não conseguem enxergar o que você está fazendo. E só você que está com a tela de frente, você consegue enxergar essa informação, né? Então é uma medida aí para que outras pessoas não consigam enxergar o que você está fazendo, né? Às vezes os dados que você tá digitando aí no celular, ele é muito confidencial, até na tela do computador, né? A gente sabe que existe essa técnica aí, então agora que você sabe disso, você pode utilizar, tá bom? Então, outra técnica, né, é a tela bloqueada. O que é a tela bloqueada, né? Então, quando o funcionário ele sai da frente do computador, a gente precisa estipular uma política dentro da empresa para que o usuário ele bloqueie a tela, na verdade, né? Então, já que ele não está mais na frente da tela, ele não está mais tendo acesso, né? Ele não tem mais propriedade em relação àquilo, ele tem que bloquear a tela para que outras pessoas não possam ir lá e fazer gracinha, né, em nome dele. Né, eu lembro que eu trabalhava numa empresa, né, no hospital, cujo eu não vou falar o nome aqui, mas o pessoal, né, de dentro da área de TI, o pessoal ficava brincando, né? Toda vez que a gente não bloqueava a tela, o pessoal ficava mandando mensagem falando que ia pagar pizza para todo mundo. Então, depois de um tempo, acabou que você acostuma, né, a bloquear a tela. E além do que, é seguro, né? Você deixar essas informações ali que você está mexendo, que está utilizando de forma bloqueada, né? Então, a gente também pode implementar uma configuração dentro do sistema operacional para que quando a gente ficar muito tempo, né, de inatividade, por assim dizer, dentro do computador, a gente bloquear. Então, você ficou 5 minutos sem mexer o mouse, ou sem fazer alguma atividade, o computador ele bloqueia automático, né? Bom, e basicamente é isso, galera. Esse foi um pouco do que eu aprendi no curso de confidencialidade aqui, no curso do primeiro módulo da CISP. Com certeza eu vou voltar com mais vídeos, né? Agora o próximo provavelmente vai ser em relação à integridade, e eu vou falar um pouco mais sobre isso com vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, né? Eu vou começar a fazer ele todos os dias para conseguir adquirir mais o conhecimento para guardar na mente. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.